Bem-vindos a mais um episódio do Destrave-se Podcast. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para que você destrave o seu maior potencial. Eu sou a Beatriz Olivier. Eu sou a Tati Moço e quero agradecer aqui o nosso apoiador, que é a Brasil Fruit. Apoia desde o início o Destrave-se Podcast. É uma empresa brasileira com nuts saudáveis, então castanhas, petiscos super alternativos aos ultraprocessados, com embalagens tanto para compartilhar quanto para colocar na bolsa, sabe? Sensacional. E uma coisa muito bacana, a Brasil Fruit tem uma loja dentro da Amazon, então a gente vai deixar aqui o perfil deles no Instagram para vocês poderem acessar, saber mais, inclusive poder comprar os produtos também. Temos aqui hoje uma convidada muitíssimo especial. Não só por ser quem ela é, mas porque foi uma pessoa que fez parte da minha vida por muito tempo, né? A gente se conheceu através do CrossFit, ela também foi atleta de CrossFit. E hoje é terapeuta quântica, é a Ana Colacciobo. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de ter você aqui. Muito especial ter você aqui com a gente hoje. E a gente quer conversar com você. A gente quer falar sobre os seus destraves de vida. Adoro falar. E Ana, é prazer, eu estou te conhecendo presencialmente hoje, né? Embora eu já estou te acompanhando também ali no Instagram. Bom. E que trabalho lindo, né? Eu acho que você vem fazendo hoje. Sabe que eu não te falei ali no bastidor? Mas eu já te vi, inclusive, treinando CrossFit no box que eu treinava CrossFit também. Então. Talvez uma visita, alguma coisa assim. Gente, é curioso, né? Como essa vida gera essas conexões. A gente tá aqui chocada já há horas, percebendo como que a gente se conecta, né? A gente treinou juntas, a gente conhece os fundadores da academia de CrossFit onde a Tati treinava. Só que eu não conhecia a Tati através disso, foi em outra cidade que eu conheci a Tati, né? Por outros meios, e como que a gente tá lindo. Tudo assim. E aonde ela conectado. Treinava também, na verdade, os donos desse CrossFit, eles que me ajudaram na época a abrir o meu box de CrossFit. Então, olha assim, só. Tudo realmente conectado. E eu imagino que é uma coisa que você acredita muito também na sua prática, né? A Beatriz e eu chegamos aqui no edifício onde a gente grava hoje, e a moça perguntou se a gente já tinha cadastro, RG, e ela falou, metade do seu RG é igual ao meu. Eu escutando ela falar o RG dela, eu falei, nossa, até seu RG parece com o meu. Curioso, mas você sabe que quando a gente começa nesse caminho de, tipo, que tá mais conectado ao que a gente vem aqui fazer mesmo, o universo vem trazendo sinais, né? Então, com certeza, esses são sinais. Só pra vocês estarem atenta. Não, a gente tá indo no caminho certo. São sinais, sabe? Sim. E acho que a gente ter essa conexão e ter esse link, a gente vai percebendo como realmente é por aqui, sabe? Sim. Verdade. Um mapinha. E Ana, deixa eu te perguntar, assim, porque é uma curiosidade minha, né? Eu acho que existem muitas formas da gente se autocuidar, né? Eu sou psicóloga, então eu cuido por essa frente, né? Mas conta assim pra quem tá ouvindo a gente também um pouquinho mais do que é a terapia quântica, né? Eu acho que é interessante pra gente conhecer. Muito interessante. Outras abordagens, né? Talvez não seja, né? Nem todas as pessoas conhecem sobre todas as possibilidades de autocuidado, Total não. E eu também não conhecia quando acabei me aproximando disso, né? E as terapias quânticas, elas vão num lugar mais profundo de buscar o que tá realmente vibrando de forma inconsciente dentro da gente, energeticamente. Então, a gente parte do princípio que tudo é energia. Então, todos somos energia, água, energia, o copo, o que, né, a estrela que tá lá no universo brilhando, os planetas, os pensamentos, as emoções, o nosso corpo, é um átomo, é carbono, enfim. Se a gente vai para esse lugar quântico, tudo é energia. Então, tudo acontece em perfeita sincronia. Então, todas as situações não são boas nem ruins, elas apenas são pelo que tá vibrando e reverberando, né? Então, se uma borboleta bate aqui, né, tem aquele efeito borboleta. Então, se eu derrubo o copo aqui, ele vai causar uma reação. Então, tem essa lei universal. Então, essa terapia quântica, ela vem disso. Ela vem acessando memórias que estão gravadas nas nossas células, porque cada célula nossa também tem uma memória. Cada célula tem um lugar onde tem uma memória. Então, é muito legal a gente olhar a parte mental, essa
coisa de, não, vamos ter uma mentalidade forte, mas existem muitas coisas profundas e escondidinhas embaixo dos tapetes da gente, né? Que são o nosso corpo. Nosso corpo, ele é um templo, né? E acho que não é à toa que eu fui atleta de CrossFit, que eu me conectei tanto com o exercício físico, com a alimentação, e acabei indo me conectar com essa terapia quântica, que vem trazer, através do corpo, um portal para você se conhecer. Então, eu acho que hoje o meu caminho é muito esse. É ser o corpo como esse portal pra gente se autoconhecer, né? Então, a terapia quântica, ela vem por esse lugar vibracional. Então, tem muita gente que fala, não é ligado a religião nenhuma, mas ele é conectado com a espiritualidade interna de cada um. De forma energética. De forma energética, que pode ser Deus, o universo, aquilo que você queira falar como crença. No fim das contas, os nomes são os que menos importam, né? Como quiser chamar, inteligência suprema. Chame como quiser, né? Como você se sente brother lá do seu algo maior, né? Mas pra mim, é inegociável a gente viver nesse plano com o porquê que eu estou aqui. E se conectar com existe algo maior. E isso não é uma verdade absoluta, mas pra mim é a minha verdade. Existem várias formas, né? Existem vários caminhos. Eu acho que muitos dos caminhos, eles se conectam em alguns pontos que são das verdades universais, de leis universais. Total. E toda essa questão energética, espiritual, algo que eu tenho muita sintonia, assim. Conexão, muita conexão. Mas eu queria saber... Primeiro eu queria falar, tá? A Ana, Você quer falar ou você quer saber? Primeiro eu quero falar, depois eu quero saber. Temos tempo aqui, vamos lá. Primeiro eu quero falar que a Ana, quando a gente se conheceu, a gente estava vivendo uma fase, né, Ana? De muita exigência sobre a nossa performance, né? A gente competiu muito juntas, participamos de várias competições juntas. A gente participava de uma equipe de competição, né, de CrossFit. E a gente era muito boa nisso, a gente se esforçava muito, a gente vivia para aquilo. E éramos exigentes e também, éramos conosco mesmo. Muito exigentes. A gente estava conversando aqui sobre a nossa saída do CrossFit, né? E o que isso nos levou a perceber, né? A Tati também treinava CrossFit bastante. Mais né? um ponto em comum aqui. Mais um ponto em comum. Bastante menos do que vocês, Tudo obviamente. bem, mas assim, você levava a sério. Você leva as coisas a sério, né? Naturalmente. Isso sim. Mas a gente tinha muito disso, né? Quando a gente se conheceu, quando a gente começou a conviver. E era muito daquilo, dessa exigência conosco mesmas, né? De uma forma que a gente não percebia muito. Não era algo assim, muito Não era consciente. A gente vivia aquilo sendo levada por uma onda que a gente tava vivendo. Algum ciclo ali, que a gente acreditava que a gente precisava daquilo e performar, né? Performar. Bom... Em algum momento, você resolveu abrir a sua própria box de CrossFit, que era em Arujá. E em algum momento, você resolveu mudar, né? Tipo assim... Chega tudo! Vamos mudar da água pro vinho. Eu fui pra Holanda, fiquei esse intervalo fora. Quando eu voltei... Era outra Ana. Tudo diferente. Tudo muito diferente. Legal. Eu fico feliz, porque quer dizer que, olha, eu realmente mudei. O que a Ana falou, que eu acho que é muito legal, é muito mais sobre nós estamos do que sobre nós sermos, né? Assim, então, a gente não é estável. A gente é um ser em transformação. Em transformação, né? Em construção. Foi um pouco esse processo, Vou contar um pouquinho disso tudo. Acho legal a gente pontuar esse momento que eu tava... Essa é a parte da pergunta. O que eu quero saber é isso. Como é que foi... Como que foi o CrossFit, isso, né? Seus destraves, foi né? Faz uns 10 anos isso que a gente começou, né? 10 anos? Uns 10 anos, né? Vamos dizer assim. Acho que foi uns 10 anos que eu comecei a fazer o CrossFit. E eu tava num momento onde, imagina, uma vida comum. Nada tinha sido um grande problema até então. Ou eu não tinha consciência né? Vivia as coisas, né? Querendo um bom emprego, um bom casamento, uma boa família e passar férias todo fim de ano aí, em algum lugar bacana, né? Então, não tinha nada de errado nisso, eu vivia as experiências e em algum momento eu acabei me conectando com o CrossFit. Foi em algum momento que eu já tava cansada de academia, cansada de não sei o que lá e acabou que eu fui fazer uma aula experimental, gostei. Então, aquela ânsia de querer algo diferente,
foi preenchida com esse CrossFit. Eu cheguei lá, me apaixonei, porque ele também me trazia essa experiência de, uau, difícil isso, ou é um desafio, nossa, eu consigo, nossa, agora eu consegui isso. Então, o efeito CrossFit esse né? negócio, nossa, estou evoluindo, ou eu sou forte, eu não imaginaria que eu conseguiria fazer isso. Então, por um primeiro momento, me pegou aí. E eu me apaixonei, fui, e de repente, realmente, foi uma ferramenta que me ajudou muito a ver o quão forte eu era. O quão resiliente, o quão forte eu era. E era mesmo, forte. E era mesmo, né? Eu lembro que, de repente, eu era uma máquina, assim. E, de repente, eu não era a melhor. Tipo, a B, às vezes, era muito melhor que eu em muitas coisas. Mas, às vezes, eu chegava num campeonato e, como uma máquina, uma máquina, assim, ela era um trator, era a Ana. trator. Tipo, eu acho que eu entrava num flow. Hoje eu tendo consciência, eu percebia. Eu falei, eu entrava em algum lugar ali, algum túnel, que tipo, me tirava da realidade e eu só ia. Como uma memória mesmo. Eu acredito em vidas passadas, né? Então eu, assim, quando eu vejo, eu lembro assim, cara, eu acho que eu fui uma guerreira muito, assim, de frente. E eu só ia, sabe? Adrenalina, tipo, tão cortando cabeças e eu só ia. Porque, tipo, eu tinha que olhar aquele ponto e ir. Eu lembro até o Marcel uma vez, né? Que era o nosso treinador. Eu tava quase desmaiando. Ele falou, tranquila, vai de 1 em 1. Aí eu olhei. Vai de 1 em 1. Aí eu fui de 5 em 5. Ele, tá bom, vai de 5 em 5. Eu lembro disso. Você lembra? Não é mentira. Então, assim, foi uma fase muito legal, porque me mostrou uma força que começou a me mostrar, acho que quem eu era em essência, ou quem eu trazia. E eu também acabei disso desencadeando um pouco de autoconhecer-me. Porque antes eu era muito, né, eu tinha um casamento, que era o casamento perfeito, onde eram né, o casal do ano, casal incrível. E de repente isso começou a se desconstruir. Por quê? Porque de repente eu comecei a enxergar coisas que eu queria por mim. Então eu era uma pessoa que acabava sendo muito pelo outro, pra ser aceita, pra ser amada. Era uma programação, é uma programação, né? Porque isso a gente vai desprogramando, vai destravando e não é rápido, né? Mas o primeiro passo é tomar essa consciência. Eu não tinha essa consciência. Então, isso acabou desconstruindo um pouco toda a estrutura que eu tinha. Chegou um ano que eu perdi o meu emprego de 10 anos, numa empresa que nunca ia me mandar embora, porque eu era, tipo, a funcionária do mês. Mas todos os tudo meses mudou. Tipo, né, uma peça mudou, um diretor morreu, alguém entrou num lugar, mudou o cenário e, tipo, tchau, Ana. A Ana se desconectou aí, foi mandada embora. E no mesmos 3 meses, eu me separei desse casamento, onde eu tava junto há 7 anos, um ciclo, né? E eu achava que eu ia, assim, morrer velhinha com esse marido. Então, assim, tudo que eu tinha desabou. Então, foi meu primeiro, tipo assim, meu primeiro momento da vida. E Ana, sabe uma coisa que você falou que eu fiquei aqui muito pensando, né? Sobre essa nossa busca por certezas e as falsas sensações de segurança que a gente sente. Porque quando você diz, eu trabalhava numa empresa que nunca me mandaria embora. E quantas pessoas ficam nesses empregos de que talvez nunca seja, porque o nunca, essa garantia não existe, né? Mas é uma aquele falsa conforto, sensação, né? Talvez, eu não sei. E pra talvez mim, tenha a ver com possibilidade, né? Mas até isso ser verdadeiro é muito diferente, mas muito né? legal, naquela época eu tinha mais ou menos de 27, quando tudo aconteceu, acho que eu tinha 30 anos. E é bem uma viradinha aí, né? Quem gosta de astrologia também sabe que tem um retorno de Saturno, mas enfim. Foi bem um momento que tudo mudou. Então, o que eu sinto, a minha vida tava indo por um prumo e não era esse prumo, né? O meu aprendizado, ou o meu porquê de viver tava, tipo, pra cá. E aí, pra um outro lado. E aí, se você não vai por bem, a vida, tipo, te dá uma puxada, né? Tipo, vamos pra cá, meu amor. Então, as coisas vão, tipo, realmente caindo. E é quando a gente passa por esses momentos difíceis de dor, onde eu passei por profundas dores. Tipo, no primeiro dia que eu acordei sem emprego, sem trabalho, sem marido, sem nada, eu, tipo, depressão. Falei, uau, e agora? Pra que eu vou levantar? Ou seja, eu não tinha referência do seu valor sem ser. Essas coisas. Não tinha referência de quem eu era sem essas coisas. Porque na minha família, tudo foi sempre assim. É pra casar, é pra ter um emprego, é pra ter dinheiro, é pra isso, é pra aquilo. E não por eles estarem certos ou errados. Era o que eles também tinham, né? Acho que muito da nossa geração recebeu esse input. Foi isso né? mesmo. Então, foi isso, assim. Esse primeiro momento que foi o meu primeiro momento de dor.
acabou me levando para começar a olhar isso. E foi aí que eu já estava no CrossFit e eu fui ainda mais profundo nisso. E aí eu fui buscar esse significado talvez em outra coisa. E aí eu pus o CrossFit nesse lugar que estava vazio. Mas porque significava também um pouco mais desse lugar onde você percebia a sua própria potência. Própria potência. Sim. Não Foi é? muito legal. E é o que eu falo, eu acho que o CrossFit foi essa ferramenta de me empoderar nesse lugar, de falar, uau, nossa, eu tenho essa força. E foi aí que eu construí o meu negócio, foi aí que eu abri o meu box, foi aí que eu virei uma atleta conhecida no ramo, né, na área do CrossFit. Participei de campeonatos, cheguei até ao maior campeonato, que é o TCB, né, o Campeonato Brasileiro. Ganhei passei 3 vezes em seletiva. Enfim, foi super legal. Dedicadíssima Não, e mesmo. o exercício tem muito disso, né? O exercício, a prática e o treino, como a gente treinava, né? Ele traz isso. Você perceber que você sempre pode um pouquinho mais, que você consegue começar a medir um pouco da sua força, da sua resiliência. Resiliência, né? eu acho. E desse foco, dessa constância, porque você ser atleta... Disciplina, você mesmo num dia que tá mal... Você vai lá e comparece, cumpre o treino, vai lá e se alimenta bem. Então, de repente, isso se mistura com a sua vida. E foi aí que eu acabei recriando novamente um outro ciclo de vida, onde eu conheci o meu segundo marido, que é o pai do meu filho, onde eu tive um filho, onde eu abri um negócio, onde eu vivi aí mais um ciclo com essa nova experiência totalmente diferente da primeira, que era mais estruturada. Então, essa já foi um pouco mais flexível. Então, eu consegui ter a gestação mais leve, né? Com mais tempo pra mim. Então, já foi uma transformação, imagina, no trabalho e nas relações. Porque aí, nesse período, você abriu a sua própria academia. Sim, Foi eu era nessa empresária, fase, eu sim. fui empreender. Então, eu também encontrei essa força de empreender, de criar, né? Uma força criativa. E isso é muito legal, né? Sim, e o quanto os desafios, né, Ana, também fazem esse convite para a gente se fortalecer, né? Porque do lugar de empresária, por exemplo, ou você faz, Ou né? você faz, ou ou não você faz. acontece, Exatamente, né? depende totalmente de você. E aí, mais uma vez, é mais um convite para que a gente perceba a nossa capacidade, É né? verdade. A nossa Foi potência muito legal ali. também. Eu criei muita coisa, criei campeonatos, criei eventos, porque eu também sou da área de marketing, então fui juntando, né? Eu acho que a gente começa a tirar da sacola, né? Tirar da nossa malinha. Os aprendizados, o que as a gente habilidades. é boa, né? Isso aqui não me serve tanto mais, isso aqui não, isso aqui vamos guardar, não tô usando agora, mas vai que em algum momento a gente usa. Então, foi muito legal. Mas foi muito interessante porque foi um outro aprendizado que ainda antecede essa minha grande transformação, né? Eu Porque tô só esperando aqui porque você ainda não começar a chegou. falar dessa outra É um parte. caminho, É um né? É um caminho, caminho. E aí eu fui vivendo isso e eu acho que eu acabei me perdendo um pouco naquilo que eu precisava aprender na vida. Porque a vida Mas é muito fácil, é né? aprendizado. É muito fácil a gente perceber que precisa de uma mudança e continuar cometendo os deslizes que a gente carrega como tendência. Eu acho que a gente acha que tá pegando um caminho diferente, né? Muda o personagem, E a gente acaba voltando mas a gente pro tá no mesmo mesmo lugar. Até por hábito. Hábito, né? total. Então, por isso que depois, mais adiante, foi a terapia quântica que me ajudou a dar esse salto quântico, que é o que a gente fala. Vamos dar um salto quântico. Né? Eu sempre vejo você falar do salto quântico. Vocês sabem o que é? Eu não, É quero muito saber. legal. Então, Mas eu vou saber tem hoje. Tem um átomo, e aí o átomo, ele tem os elétrons e, tipo, né, os nêutrons e tal. O salto quântico é quando, tipo, uma das partículas, ela realmente sai de um lugar e ela aparece em outro. Então, tipo, ela não passa Existe o processo, né? Que a gente vai todo dia, faz uma coisa. Mas existe uma coisa que te dá um salto de um lugar, de um ponto a outro. E é nesse salto que você realmente fez uma transformação profunda. Então, realmente, você falou, poxa, fui lá pra Holanda e eu voltei, tipo, nem te reconheci. Por quê? Porque foi aí que eu comecei a olhar de forma mais profunda pro meu ser e pra falar, uau. Mas eu já chego lá, calma. Vamos voltar aqui, que a história é Ana, boa. Desculpa te interromper aqui, mas eu tô muito interessada aqui nisso que você tá falando, porque eu queria trazer uma coisa, assim, você falando sobre o processo, eu fico muito pensando, quando você fala sobre o salto quântico, eu fazendo um paralelo com a minha prática, né, na psicologia, vejo que tem coisas que a gente trabalha ali com o paciente dia após dia, e às vezes acontece depois de um tempo, o paciente chega e diz, nossa,
Você não sabe o que aconteceu. Eu tava conversando com uma amiga e me dei conta disso aqui. Virou uma chave, né? Virou uma chave. Muito louco. Porque não é no momento em que a gente quer. As coisas é tijolinho e tijolinho. Sim. E vai construindo. E aí a sensação que a gente tem é que de repente acontece algo, né? Mas não é um tão de repente assim, Nada né? de repente. Esses saltos, eles são uma construção. Sim. É o momento talvez onde a gente esteja mais pronta Pronta pra pra perceber, né? Até quando você falou, eu fui lá, quando você voltou, você já tava diferente. Poxa, eu já tava, tipo, eu tô há 6 anos nesse processo, onde eu tô. Então, assim, não é de repente, né? Uhum. Então, é o que você falou. São tijolinhos. A gente primeiro, bom, enfim, a gente primeiro derruba algo pra depois voltar a construir. Às vezes a construção começa pela fundação, então a gente não tá nem vendo. E quando vem por um telhado, já passou um tempo, mas você fala, uau, foi tão rápida essa construção. Não, você não sabe quanto tempo eu tô fazendo a fundação. Então é basicamente isso que passou na minha vida. Quando eu tava nesse outro ciclo, eu acabei me perdendo em alguns lugares onde eu precisava aprender muita coisa. Então, eu fui... Se demorar mais, assim. Não, quando eu tinha o meu box de CrossFit, por exemplo, eu entrei num drive, começou a me evidenciar muitos padrões de comportamentos meus, entendeu? Então, padrões onde eu percebia que eu queria a aceitação dos meus 200 alunos, tipo, sem ter um que ficasse de fora. Eu percebi também padrões onde eu tinha, assim, uma coisa meio ditadora, que vem total do meu pai, que meu pai é super rígido. Então, de repente, eu fui meio, assim, rígida também. E o CrossFit traz um pouco A isso, militar, né? Militarismo, mas a gente gostava, né? Porque pra gente funcionava, Sim. né? Então, eu pra mim, fui também, liguei esse drive de ser, assim, meio ditadora. Então, eu comecei a ter um turbilhão de emoções, onde eu não sabia lidar com elas. Nem sabia que elas existiam, né? Tipo, raiva, essa questão de querer ser aceita, essa coisa, essa ânsia por sempre algo que nunca preenche. Então, eu comecei a perceber que eu tinha tudo e eu sempre tinha um buraco dentro de mim. Um mega buraco. E esse buraco não tampava com nada, por nada desse mundo. E aí eu tinha, por exemplo, as pessoas falavam, nossa, a vida da Ana é incrível, é perfeita, quero ter a vida dela. Ela trabalha com o que ela ama, o marido dela trabalha com ela tem um filho, ela tá sempre linda, maravilhosa, tem esse corpo lindo, é atleta, e não sei o quê, e ainda fala no Instagram, e não sei o que lá. E no fundo eu virava e falava, porra, meu, ninguém vê. Ninguém vê o que tá acontecendo. que eu tô passando. Não é bem assim. Zero, assim. E eu sempre tomei cuidado, nem cuidado, mas eu sempre fui muito autêntica no Instagram. Acho que por isso que eu acabei ganhando também uma visibilidade super orgânica. Porque eu falava real de maternidade, quando eu tive o Heitor, ou das coisas. Eu sempre falei, né, o que tava ali. De uma forma legal, assim. Acho que por isso que conectava. Mas não era bem... na verdade, assim, as pessoas olham e elas enxergam o que elas querem, né? A gente não posta o dia que a gente tá chorando, né? Enfim. Então, e aí, de repente, eu comecei a olhar tudo isso e comecei a buscar caminhos, né? Então, busquei treinamento de mentalidade, que foi até aquele Hiperfocus, que foi bacana. E eu lembro que teve uma atividade deles que eles falaram assim... Vamos lá, tá todo mundo, né, numa transe lá, não sei o quê. Vamos desenhar o que vocês querem pra daqui 5, 10 anos, tá? O sonho da vida de vocês. Eu fui lá, peguei um papel, comecei a desenhar. Aí eu olhei aquele desenho. Aí eu falei... É sonho de quem é esse? Que pariu, merda nenhuma. Desculpa, gente. Não é esse o meu sonho, mas o que eu tô desenhando isso? Eu falei, será que é isso que eu quero? Aí começou a me dar uma falta de ar, sabe? Começou a dar um negócio, eu falei... Meu, eu falei, sabe? Perdidaça. Uma inquietude. E aí eles vieram até na época e falaram, vamos... vem fazer, não sei o que lá, pra você ser coach e tal. Eu falei, meu, como que eu vou ajudar as outras pessoas? Eu tô precisando de ajuda. Tipo, eu tô perdidaça, sabe? Tô perdidaça. E aí eu comecei a ler, comecei a buscar, comecei a escrever. E eu lembro que eu escrevia, assim. Eu pedi, sei lá, pro Deus, pro universo, pro que for... que eu não queria mais ser vista pelas pessoas com a raiva, que eu não tinha aquela raiva, que na verdade eu sentia tanto amor pelas pessoas, mas por que às vezes eu não conseguia expressar? Por que às vezes eu reagia,
Entendeu? E eu escrevi isso. Falei, gente, eu não quero mais isso. Eu também comecei a ver que a minha vida financeira não refletia toda aquela expansão que eu, tipo, eu falava, cara, eu faço tudo com tanto amor, eu faço tudo com tanta, sabe, com tanta entrega, dou o meu melhor, mas porque eu tô sempre correndo atrás do rabo, sabe? Financeiramente, tá errado isso aqui, tem um ralo. Então eu comecei a ver que tinham coisas ali que não estavam certas. E eu comecei a perceber que, na verdade, talvez o errado fosse eu. Né? Não o resto do mundo, né? Então eu comecei... E essa clareza foi importante, né? Eu comecei a pedir um caminho que eu não sabia qual era. E foi nesse momento que eu ganhei uma massagem de presente da minha sócia da época. Porque ela sabia que eu tava, né, passando, assim, emocionalmente por um momento, assim, não tão estável. Ela falou que ela me deu de aniversário, porque ela meio que levantou da mesa, assim, falou, eu preciso dar pra uma pessoa de presente isso. E, tipo, essa pessoa era eu. E aí eu ganhei uma massagem que chamava Massagem de Reconexão Quântica. Falei, o que é isso? Que diacho é isso? Não sei, nome interessante. Mas vou fazer. Aí ela, Ana, é meio energético, acho que você gosta, né? Eu acho que você acha legal, acho que você gosta, né? Acho que tem a ver com você. Aí eu falei, bora, né? Let's do it. Aí fui, e aí eu fiz a tal da massagem. E foi em São Paulo? Foi em Arujá, Foi em onde eu Arujá morava. mesmo? E por quê? Porque a Cris, que é a pessoa que faz essa massagem, ela era de Arujá, só que agora, hoje em dia ela mora na Colômbia, num eu portal lembro dimensional, que você falou. junto com o mestre Juan de la Luz, que é o mestre que conduz essas terapias, né? Que é o canal para que tudo isso aconteça. E aí ela foi lá e eu fiz essa massagem, e aí eu fiquei muito impactada, porque na verdade eu senti um avalanche de energia saindo e eu chorei muito nessa massagem. E é uma massagem que vem com uma mensagem canalizada dos seres de luz, da energia, da minha essência, do meu eu superior. Enfim, é uma informação que vem que a pessoa não é uma coisa assim, tipo, ela não tá falando de nomes, não é uma leitura de, tipo assim, uma mandiná. Não. Ela traz uma mensagem que é muito sutil e que você, de repente, tipo assim, a pessoa não tem como saber, porque ela não sabe a sua história, mas, tipo, te toca pontos no seu corpo, assim, te toca profundamente. E eu E chorei a gente muito. pode saber que mensagem foi essa, né? Foi uma hora de mensagem. Uau! É Ela uma faz a hora de mensagem mensagem. falando? Ela faz a massagem em você. Não, e... quer dizer, eu falei mensagem. ela faz a massagem falando. e vem vindo uma informação e ela traduz. E ela, tipo, tá conectada. Não é uma mensagem final, assim, que vem como uma frase. É uma durante. hora Uau! de mensagem. E aí, eu saí dali, eu chorei muito. Eu lembro que no final ela falava muito assim, solta o que você não pode mais carregar. Ela ressoava isso várias vezes. Ela falava e de repente vinha de novo, solta o que você não pode mais carregar. Isso ficou mais mais impactante. Mais impactante. Assim. Então, e aí no final eu lembro que ela falava solta. E eu, tipo, lembro que meu corpo travava. Não e é aí fácil ela soltar. solta. E aí eu soltei um choro, assim, eu tipo, saí inchada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu senti realmente que saiu uma bigorna, tipo, das minhas costas. E aí eu falei, gente, profundo isso, mas não entendi nada. Ela, você precisa começar a aprofundar em você, né? Aí eu falei, não, mas assim, eu sou uma pessoa comum, sabe? Não, seu propósito. Porque naquela época ela falou de propósito, eu falei, nossa, imagina, isso é pra quem é um ser super, né, evoluído, espiritual. Eu sou uma pessoa comum. Ela, não, todos nós, né? Mas, tipo, estamos aqui por algo, um propósito. Você é um ser, todos nós somos luz, na verdade, né? Aí eu, nossa, eu não sou, sei lá, sou uma pessoa normal. E aí, aquilo ressoou, ela falou, estuda a sua informação. Aí eu comecei a estudar essa informação. Então eu comecei a ler, a escutar, a traduzir, a escrever, e aí eu chorava de novo, nos mesmos pontos, eu chorava de novo. Eu comecei a ver que, tipo, algo tava me limpando, algo tava saindo. Então, realmente, era uma reprogramação a nível celular, que estava acontecendo comigo. E é muito profundo. E aí, aquilo foi o meu primeiro... Eu já era... Antes eu já tinha praticado, assim... Já tinha ido em centro espírita, kardecista, né? Pra mim é normal isso na minha casa. Outras vidas, né? Tipo, Questão da espiritualidade de uma forma geral. Só que eu nunca tinha experienciado a espiritualidade em mim, assim. Então, aquele dia foi o que deu o meu primeiro clique, assim. Uau, tem algo a mais mesmo. E, tipo, deixa eu escutar, porque talvez eu não esteja escutando, né? Tem uma mensagem que às vezes está ressoando e eu não estou escutando, porque meus pensamentos estão tão ruidosos que eu não consigo escutar,
o caminho e eu tô girando em círculo e tentando fazer tudo pra ser incrível, maravilhosa e perfeita. E, tipo, isso tá me sufocando, É o sabe? escutar da essência, né? É que o é escutar com da as essência. nossas construções, todas aquelas barreiras que a gente fala, que a gente vai construindo e carregando ao longo da vida, elas ensurdecem, né, a gente? A gente Ensurdecem. não consegue escutar o que a essência quer dizer, Não porque quer. a gente tá tão preso, tão enraizado, fixo naquelas ideias, naquelas crenças, naquelas muitas vezes não verdades sobre nós, né? Até de repente transferindo o sonho de outra pessoa para nossa própria vida, Total. a gente não consegue se escutar. É difícil demais. Eu tenho certeza, Ana, que escutando sua história, muita gente que tá escutando vai se identificar. Com certeza. Essa busca, esse vazio, esse buraco, quem não tem? Vazio. Quem não E eu tem, vivia né? eu vivia criando, minha mente é muito louca, eu vivia criando, tipo, o que eu posso fazer agora? Mais um evento, vamos abrir mais uma box, vamos não sei o que lá. Eu vivia criando e me exaurindo, porque eu queria algo, né, pra preencher esse vazio, e ele nunca chegava, entendeu? E que vem um pouco dessa experiência do que a gente pensa como uma crise existencial, quase, assim, Total. né? Que eu não sei se caso se compra uma bicicleta, Total. né? Mas porque a gente espera, muitas vezes, eu não sei se foi assim com você, mas a gente espera uma resposta muito clara, sabe? Vire à direita e depois vire à esquerda. É, maravilhoso. Isso. E não vem dessa Não vem. forma, né? A gente precisa respeitar também um pouco daquilo que a gente é capaz de ver naquele momento, Total. né? E fazendo essas movimentações, eu acho que tem uma coisa, eu sempre digo assim, quando a gente pensa, né, que as nossas ações, elas são capazes de mudar todo o nosso resultado. Para algumas pessoas isso é um alívio e para outras pessoas isso é uma preocupação, né? Mas você falando da sua história me faz completamente pensar essa conexão, assim, do quanto você agir em prol de você mesma, você se dá essa oportunidade dessa massagem, desse espaço de estudar. Foi a sua ação que mudou toda a sua realidade. Então, o quanto não necessariamente é uma coisa que vem de fora apenas, mas que depende também de uma ação De uma nossa. ação total. Sempre depende. E aí, só finalizando, depois eu acabei, depois de um tempo, ainda demorei 1 ano pra alcançar realmente essa ação de começar o meu próprio processo, que era fazer uma iniciação com esse mestre, que era o mestre dela. Que ela me convidou, Ana, você pode fazer, tem um mestre que ele faz coachings quânticos, onde ele vai abrindo teus canais, ele vai com o dom da voz dele, com a vibração dele, emanando espaços dentro de você para que as coisas possam vir à tona. Para que elas possam vibrar, você reconhecê-las e elas realmente se evidenciarem. Porque a gente é muito bom em ocultar tudo isso, né? O nosso ego não quer mostrar toda essa vulnerabilidade. E aí eu alcancei essa ação e foi super difícil chegar nesse... Eu fui fazer um retiro, né? Na Colômbia, onde esse mestre mora. E aí eu cheguei, foi super difícil chegar lá. E eu lembro que quanto mais difícil era, mais eles falavam, gente, é a sua ação, força, porque quando a gente tá indo pra um lugar de mudança, a nossa mente tá doida pra manter o status quo. Então a gente se sabota. Então, sabe assim, eu atraía um monte de interferência. São as resistências. As resistências. E aí eu comecei a olhar, e eu comecei a ter atenção sobre isso. Uau! O que eu vibro, o que eu gero, o que a minha mente tá gerando de resistência. Eu ponho mais força ou eu viro e falo, acho que é um sinal pra eu não ir, né? Acomodando com o ego. E aí eu pus mais força e fui. E aí desse dia que eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei, abracei o mestre, assim, eu reconheci ele. Não sei, reconheci ele como mestre, por isso que hoje, há 6 anos, ele é quem me guia no meu processo de autoconhecimento e evolução espiritual, transcendência e tal, e conexão. E foi através dele que eu também alcancei me tornar um canal, que hoje eu sou um canal de luz, que a gente fala. Por quê? Porque eu sou só um canal para trazer essa terapia, essa vibração, essa frequência, essa informação para quem queira fazer essa terapia comigo. Então, ela não vem da minha mente, desde o que eu acho porque eu também tenho 1 milhão de coisas que eu trago na minha mochila, mas eu trago essa frequência como canal. Um veículo. E aí, a gente faz isso conectado. Então, eu não faço isso. Se eu precisar fazer agora, eu não faço. Eu faço
A gente faz em conexão, em egrégora com o mestre. Mas aí eu fui, reconheci ele, fiz esse retiro e voltei. Parecia que eu tinha, tipo assim, tirado vendas dos olhos, limpado um para-brisa cheio de lama. E eu comecei a enxergar as coisas muito diferentes, assim. Eu comecei a enxergar as pessoas que estavam me rodeando, os meus funcionários, o meu marido, a minha sócia, né? Aquilo que eu vivia, aquilo que... Eu comecei a enxergar tudo. Qual era a energia? Eu enxergava a energia. Eu via, às vezes, a pessoa falando uma coisa, mas eu sentia a energia dela fazendo assim, ó. E aí eu falei... Caraca, meu. O que eu faço com tudo isso? Então, se eu não tivesse um mestre, eu acho que eu tinha pirado e virado hippie. Como eu não? Teria sido muito pior. Você ia falar, gente, cadê a Ana? Não vou chamar ela pro podcast, ela que vai ser vergonha. Mas, brincadeira, gente, tô zoando. Mas, na verdade, ele ajuda a gente agora. Ok, vamos olhar tudo isso. E agora a gente vai passo a passo, pondo a ação. Porque aí, por isso que eu ia falar. Porque... a informação que a gente tem, o livro que a gente lê, a informação que eu recebo numa massagem, não importa. Ela é, 20% do rolê. 80% é você pôr ela em ação. Isso não serviu de nada na nossa vida. Então, aí o mestre começou a me ajudar nesse caminho de... Eu tô vendo, né? Eu tô vendo você. Porque a gente, com o ego, vai se escondendo. E você ter um mestre, é você falar, beleza, pode me olhar, vai. Em humildade, eu vou ficar puta toda vez que você, né, vier me espelhar alguma coisa. Mas eu vou ter que olhar e falar, puta, agora eu vi. Agora eu vi. Agora eu vou ter que, né, fazer alguma coisa. Mas às vezes demora um tempo pra eu conseguir fazer. Então, eu vi muita coisa naquele momento. Só que eu demorei 1 ano e meio, 2 anos normal, pra conseguir, às vezes, tomar uma ação de mudar. E foi aí que eu me separei novamente. Foi aí que eu resolvi vender meu box de crossfit. Foi aí que eu resolvi fazer uma transição de carreira novamente. E foi aí que eu decidi falar, eu não preciso ter pressa de fazer mais nada. E eu preciso trabalhar mais em mim pra eu poder encher esse copo que eu acabei de esvaziar com... algo que seja mais coerente, alinhado comigo. Porque eu tô cansada desses ciclos. E você falando de como ter este mestre te auxiliou, você acha que você teria sido capaz de trilhar esse caminho sozinha? Eu acho que a gente trilha o caminho perfeito que cada um tem que trilhar. Então, eu acho que se eu cheguei quando eu pedi um caminho, me trouxeram um mestre. Então, eu acho que o meu caminho é esse mestre. Que foi ele que me ajudou a dar tantos saltos quânticos. Então, as pessoas que me conhecem falam, às vezes negativamente, né? Tipo, você mudou, você não é mais a mesma, você não sei o que lá. Porque elas estão olhando desde a lente delas. E eu olho e falo, nossa, que bom que eu mudei. Eu não tô no mesmo lugar, sabe? E eu me sinto... o legal é que, pra mim, eu me sinto muito melhor. Então, hoje eu sinto um alívio muito maior. Mesmo... com aquela pergunta linda que vocês fizeram no podcast passado. Vou fazer. Você é feliz? Exatamente. Essa pergunta é incrível. Eu estou feliz com o caminho que eu elegi. Mesmo que esse caminho, às vezes, me traga muitos dias de encontro com lugares super difíceis, escuros, de choro, de achar que eu não consigo, de achar que tá tudo perdido, de achar que era melhor não ver essas coisas, né? Então, às vezes, dá um olhar assim, eu preferia não ter seguido esse coelho na toca da Alice. Mas eu sei que é passageiro isso, porque depois passa e eu dou esse salto quântico. Eu viro e falo, uau! Que leve viver assim, porque faz sentido pra mim, né? Sim, e o quanto foi esse processo, eu imagino, assim, que também fez com que você, não só hoje pudesse levar isso para outras pessoas, né? Ser esse caminho, né, que leva isso para outras pessoas, mas também o quanto você se desenvolveu no caminho. Total. Né? Porque... mais do que a gente alcançar alguma coisa, né? Aquela coisa mais do que dar o peixe a ensinar a pescar, sabe? Exatamente. Quando você aprende a pescar... gente, é um divisor muito grande de águas, assim, né? Porque a gente consegue agir de forma muito mais coerente, mais assertiva a cada situação. Porque a vida vai nos desafiar muitas vezes. E aí, se a gente não está preparado, como é que vai ser, E eu né? acho que essa foi a principal diferença da minha vida de 6 anos antes desse despertar, que eu chamo de consciência, para hoje, onde eu continuo trabalhando em mim dia a dia. É que hoje eu tenho essa lente que qualquer situação, seja ela mais bobinha do dia,
que me gere qualquer incômodo, qualquer movimento, qualquer emoção, eu tô com essa lente. E eu olho, e aí a gente tem conexões 2 vezes ao dia, onde a gente eleva a frequência e a gente canaliza para nós mesmos, a gente pede uma mensagem. Então, por exemplo, hoje, à noite eu posso falar, pedir essa mensagem sobre o propósito desse dia, o que foi para mim estar aqui com vocês. E aí eu trago uma mensagem canalizada que me ajuda a integrar os movimentos, eu posso ser real comigo mesma. Me senti com medo, me senti agitada, ou foi fácil falar de mim, não foi muito legal, foi muito bom, mas me aprofunda o propósito disso. E aí eu posso, trazendo pra minha consciência, as pequenas coisinhas que acontecem no dia, sejam elas... Eu não gosto de falar boas ou ruins, porque são só experiências, mas a gente, né, trazendo sensações boas ou ruins. E quando trazem sensações difíceis, melhor ainda, porque você tá olhando com uma lente do que eu tô, por que isso tá acontecendo na minha vida? Aí, às vezes, eu falo, poxa, de novo tá acontecendo, eu achei que eu já tinha transcendido, eu ainda tô aqui, eu ainda tô atraindo esse tipo de experiência, porque nessa metodologia, a gente tem certeza, né? A gente acredita que tudo que eu vivo tá no meu campo e eu tô atraindo essa experiência. Porque no infinito de possibilidades, né? No infinito de podcasts, vocês me atraíram pra falar, né? Sim, aqui. sim. Então, qual é o propósito dessa experiência? Tudo tem um propósito. E se eu atrair uma experiência que aparentemente me causou algo triste, algo ruim, alguma raiva... Mal-estar. Por que eu tô atraindo essa experiência? Não é porque o outro tá sendo mal educado comigo, ou porque, alguém chegou... Não, é porque o que eu tô vibrando em mim hoje? Porque é uma coisa eterna, eu posso saber da informação, mas se eu não aplicar amanhã, Sim. é só uma informação. E se era pra ser, que bom que foi. Que bom que E foi. que essa mensagem possa chegar, né, a outras pessoas, quem sabe como uma luzinha ali para uma oportunidade também de transformação. Sim, o que a gente quer aqui é trazer, através dos nossos convidados, né, essas possibilidades, quais foram os caminhos, porque os caminhos são muitos, né, do autoconhecimento e de transformação e de criar novas atuações, mas o que a gente quer trazer é muito disso, né, como é que de diferentes formas as pessoas se destravam, se conhecem e reagem, dão respostas à vida de formas reconstruídas, né? E eu acho que você deu uma aula aqui pra gente, aprendi tanto. Também. E como a vida segue, quem sabe aí uma parte 2, né? Uma parte 2. Eu não contei nem da minha transição. Tá vendo? Nem da Itália, nem de Cunha. Nem pra mim, porque segundo. é pra você voltar. Mas é isso, Eu a acho que sim. gente... Ai, tem muito o que falar, Tem né? muito. Nossa, eu adorei essa coisa de trazer convidados, dá vontade de ficar aqui. Legal, que bom. Fico muito feliz, gente. Mas, Ana, de verdade, muito obrigada, assim, por Muito compartilhar, né? Eu acho que não só da sua vida, mas o quanto essas ferramentas, né, te trouxeram uma outra vida. Total. Uma vida melhor, no sentido de mais alinhada, né, com a sua essência, com aquilo que pulsa em você. Sem dúvida. Então, parabéns pela coragem, né, que eu acho que é algo que a gente precisa sempre no nosso dia a dia. muita coragem. Olhar pra dentro, gente. Esse caminho pra dentro. Sim, vocês sabem que eu tenho muitas pessoas que querem fazer a terapia comigo, mas eles mesmos falam assim, eu não sei se eu quero mexer nisso agora, porque realmente ter coragem de olhar pra algo que a gente não sabe o que é, mas o nosso inconsciente sabe, o inconsciente sabe, né? Mas tem que ter coragem pra querer olhar mesmo. E é o que a gente fala, né, Bê? Assim, mexer é difícil, não mexer também é difícil. Total! E cada um precisa escolher o seu difícil. O mestre fala, quando a gente dá uma reclamada, mas tá tão difícil essa situação. Então, mas mais difícil era você viver como você vivia inconscientemente. Agora, pelo menos, você está vendo. Então, já é um primeiro passo. Depois você vai aceitar, depois você vai integrar o aprendizado, depois talvez você caia de novo nesse buraco, mas umas 2 ou 3 vezes fale, uau, caí de novo, né? Mas tudo bem, você vai no primeiro se xingar, no segundo você vai falar, tudo bem, vamos estar mais atenta na próxima, até você realmente conseguir ir mudando o padrão. Sim, até ele voltar a ser automático, virar uma nova sinapse, uma nova energia que você tá vibrando, algo que já não vai mais te incomodar e que você vai realmente transcender em amor, né? Na verdade, eu acho que o grande ápice disso tudo é que eu consegui
transformar minha comunicação de forma mais amorosa, porque eu consegui reconhecer o amor que eu tenho dentro de mim. Reconhecer que as raivas que eu estava externalizando eram somente um reflexo da incoerência que eu estava vivendo, do maltrato que eu estava fazendo comigo mesmo. Uma falta de amor. Lindo isso. Lindo mesmo. Ai, gente. Ai, Que gratidão por esse espaço. Bom ter você aqui, maravilhoso. Gratidão. Esse reencontro Nossa, muito foi legal. Foi incrível. épico. É. Épico. Eu mal E a podia gente- imaginar. Nem eu. E você também deu um salto quântico, Ai, hein? gente. Ai, gente, Aos você é demais. Ô, Anne, a gente, singelamente, assim, né, quer deixar um presente. Que é um presente do nosso apoiador do Ai, podcast, adoro que é a Brasil presente. Fruit. Que linda. Que a gente Obrigada. quer que você abra o presente pra ver se você gosta. Ai, amo É. nuts. Para os seus eventos Amo hoje, nuts. seus encontros. Ai, amo esse milho. Que delícia, obrigada. É um carinho Muito da bom. Brasil Fruit, da gente pra você. Pistache, pra quem voltou da Itália agora. Ah. Muito bom. Meus favoritos. Ai, Amo obrigada, pistache. gente. Que delícia. Obrigada a Que bom que você. você gostou. Momentos muito gostosos e sucesso. Que delícia. E para vocês que acompanham a gente aqui nesse episódio, obrigada pela audiência. Muito obrigada. Nos vemos. Quem será que a gente vai trazer da próxima vez, hein? Mas antes de encerrar, nos sigam nas redes sociais. Compartilhe esse episódio com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo maravilhoso que a Ana ficando contribuiu cada aqui vez com a melhor. gente. E ativa o sininho. De verdade, a nossa intenção é trazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. E o seu clique aí no inscrever-se, no compartilhar, pra gente é tão importante, tão motivador. Então, nos deem essa ajuda e até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Obrigada.